Eu olho com a questão da tokenização, né? Para mim, o próprio Campus Neto você citou, ele fala da tokenização da economia, acho que esse é o futuro, né? Você ter a moeda tokenizada, você ter os ativos tokenizados, isso abre um mar de oportunidade. Como ecossistema, eu sinto que a gente está começando agora a sair do engatinhar para caminhar dentro das possibilidades. Mas é um processo crescente, né? E é justamente nisso que a gente procura ajudar esse trabalho de orientar e construir junto. Então a gente conseguir dar uma experiência de compra o mais personalizada possível, fora do buzzword da hiperpersonalização, é uma tendência que é fato e isso tem coisas já acontecendo. Assim, agora a gente também tem que ter o pé no chão para ver quais das tendências que são as mais fortes, né? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta. Continuamos aqui a nossa conversa diretamente do evento da AWS, o simpósio que trata das principais referências e cases da indústria financeira. A gente está falando aqui com grandes instituições, fintechs, então são vários cases legais. E eu aproveitei para trazer não só uma empresa, mas 3 de uma vez só para essa conversa. A gente vai se organizar aqui e fazer funcionar. Vai dar certo. Estou trazendo primeiro o meu xará aqui, o Gabriel Aires, que é diretor executivo da Compass, o Thiago Miller, que é Head de Investimentos e Previdências do Sicredi, e o Luiz Lopes, que é gerente de plataformas digitais do TecBan. Então estou trazendo esses 3 nomes de peso aqui para o nosso papo, e eu queria começar falando com a Compass, justamente para entender contigo, Gabriel, um pouco mais do contexto de vocês, como é que é o posicionamento de vocês, a relação com a AWS, para quem ainda não conhece a Compass, para a gente partir desse cenário e depois entender o que tem a ver o case, por que eles estão sentados aqui e a gente segue a conversa. Perfeito, Xará. Vamos lá. A Compass ela é uma parceira para desenvolvimento de negócios através da tecnologia. A gente ajuda a transformar empresas através da tecnologia, orientada a diferentes indústrias. FSI, ou a indústria financeira, né, talvez a principal delas, a que a gente mais tem expertise. Temos aí mais de 20 anos trabalhando com isso. E a AWS é nosso principal parceiro nesse contexto. Hoje a gente possui uma estrutura inteira trabalhando dedicado com a AWS. Dos 6 mil funcionários que nós temos, a gente tem mais de 1.000 dedicados só à AWS, a trabalhar com a AWS em soluções. E a gente vem aí construindo diferentes formas de ajudar nossos parceiros, nossos clientes a se transformarem, principalmente na questão de soluções orientadas a dados e inteligência artificial, que entra um pouco aqui no caso do que a gente está conversando com nossos amigos. Vamos puxar um pouco aqui a história. Quem quer começar primeiro? Onde entra Sicredi, onde entra TecBan aqui nessa Pode história? ser, eu acho que conecta o case aqui com a introdução que o Gabriel trouxe, né? Sicredi aqui é um sistema de cooperativas de crédito, né? A gente é composto aí por 105 cooperativas distribuídas em todo o território nacional já. Temos 7 milhões de associados, que são os nossos clientes, 44 mil colaboradores, então já são números bem expressivos aí do tamanho do nosso negócio, né? E tanto a Compass quanto a AWS são nossos parceiros aí de longa data. E recentemente a gente estava com alguns desafios aqui, olhando mais especificamente para a área que eu estou hoje, que é a área de investimentos e previdência, que é de conseguir conhecer melhor o perfil e o comportamento desse associado que faz investimentos conosco. E quando a gente fala de conhecer comportamento, né, acho que é um dos grandes casos assim que a indústria financeira vem se voltando para o uso de dados. Porque era muito comum a gente fazer segmentação demográfica, por região, por idade, tentar conhecer o cliente final por essas variáveis mais comuns, digamos assim. Só que nos últimos tempos a gente vem vendo que não adianta a gente olhar só para isso, se não olhar para o comportamento. E para olhar para comportamento em escala, só se a gente tiver grandes volumes de dados e conseguir fazer análises o mais próximo possível de tempo real desses dados, né? Então, a gente conseguir ter uma inteligência dentro disso e uma estrutura robusta para fazer estruturação e análise de dados é extremamente importante. E é nessa linha que a gente vem trabalhando em conjunto aí já há um tempo, né? Num desafio de retenção de recursos dos investidores. A gente chamou de mitigação da evasão. Evasão é quem saca recurso investido conosco e manda para outro player concorrente, né? Então, é nesse caso de uso aí que a gente vem trabalhando com os nossos parceiros aí já há algum tempinho. Legal, legal. E nesse modelo aí de manter esses recursos, etc., como é que funciona, por exemplo, nesses projetos de implantação, de infraestrutura, etc., o quanto que vocês se organizam, se dividem entre a parte
técnica de infraestrutura e na parte de pessoas e treinamento, etc. Porque eu acho que imagino que é um outro desafio relativamente importante para se conseguir entender consumo, hábito do consumidor, etc. Legal, acho que são 2 pontos, assim, a gente, uma empresa grande do tamanho que eu comentei, assim, do Sicredi, né, a gente tem uma estrutura de engenharia de dados já bem robusta, que as business units, elas podem se valer dessa estrutura para fazer a análise dos seus dados, né, então já existe uma estrutura de dados bem robusta, construída para análise de dashboards, indicadores do negócio, e o outro ponto, daí que eu até comentei ali na fala que a gente teve, é que ele é um trabalho que quando começa a ser feito, a gente vê que ele nunca para. E ele não tem que ser feito nem em parceria de pessoas de tecnologia com pessoas de negócio, ele tem que ser feito em conjunto. Porque quando a gente começou a trabalhar ali dentro do processo, né, que chama as work streams, a gente se deu conta que vinham à tona muitas dúvidas do negócio. Que a gente tinha como certezas, assim, por exemplo, um investidor que mandou um recurso para uma instituição concorrente era um fato ruim. Aí, a gente trabalhando ali em conjunto para tentar montar um modelo, a gente começou a refletir que, na verdade, às vezes esse fato é bom, porque a pessoa atingiu um objetivo, está adquirindo um bem, que ela aumentou o seu capital por meio de um investimento e a realização daquele bem é mandar o recurso para outra instituição. Legal. Então, é umas reflexões profundas do negócio assim que acabam surgindo no decorrer do trabalho. E para a gente entender comportamento é importante que tenha pessoas que entendam do negócio, como é que funciona investimentos, também profissionais de user experience, de design, vêm junto com a gente nesse processo para tentar transbordar isso para o comportamento do investidor. Né? Legal, legal. Daqui a pouco eu vou voltar com umas perguntas também, mas para a gente aproveitar também queria ouvir um pouco do case da TecBan, como é que tem sido essa parceria de vocês, o que vocês estão desenvolvendo aí em conjunto. Bacana. Bom, a TecBan é uma empresa aí de 40 anos no mercado, né? A gente falou aqui da camada de negócio, né? O Thiago está falando aí bons exemplos. A TecBan ela atua numa camada de infraestrutura, a camada que vai suportar essas unidades de negócio, né? E esse é o nosso forte, né? A gente vem atuando já há 40 anos nesse mercado. A gente tem um ecossistema que conta com mais de 150 instituições hoje conectadas dentro do ecossistema da TecBan. E olhando para essa questão de infra, a gente ultimamente, que é o meu foco, né, é a área que eu estou liderando, é a questão do real digital, né? Então a gente está olhando para esse tema, dando a importância que ele merece, né? Nesse mesmo viés, né, de ser a infraestrutura que vai suportar essas unidades de negócio. Quando você vai para uma CBDC, você olhando o contexto até maior de Web3, o dado ele é fundamental, né? Então, ainda mais agora com o Real Digital, o Banco Central ele incentivando esses novos modelos de negócio, a gente vai ver cada vez mais modelos de negócio, né, focados em experiência do usuário. Para isso é fundamental você ter toda essa análise de dados que o Thiago comentou, né? Então, Justo. a gente atua nessa camada para suportar essas unidades. E vai assim, o meu dia a dia está muito dentro do Open Finance, né? E todo dia eu estou provocando o pessoal, a gente está sempre falando, beleza, tem os dados, o que eu faço agora, o que eu faço? E eu queria voltar com você, Gabriel, agora para entender o seguinte, nessas parcerias, aonde que entra, e eu estou perguntando de forma básica mesmo, aonde que entra o apoio da Compass ali no dia a dia, como é que você desenvolve a solução, até onde vai, até onde não vai, ou essa linha não é tão clara, como funciona assim? É até relativamente clara, né? Porque a forma que a gente se posiciona, e até daí vem o nome, né? Compass, né? É a bússola em inglês, é ajudar a apontar o norte para uma indústria, no caso que a gente fala da indústria financeira. Então o nosso papel está em trabalhar em conjunto com nossos clientes, para entender a estratégia deles no sentido de onde eles estão, para onde eles querem chegar. E ajudar a desenhar nesse processo que precisa ser entregue e aí entregar. Vamos traçar uma estratégia de como vai ser o novo modelo de negócio, vamos ser um business case aqui, do que vai transformar a forma que esse cliente trabalha com seus clientes finais. Que produtos digitais eu preciso construir no meio? Vamos implementar esses produtos, vamos ajudar a rolloutar eles, vamos ajudar a de fato fazer eles terem a diferença no impacto do negócio. Esse é o nosso papel hoje como esse parceiro, que a gente chama aqui de nosso parceiro de tecnologia na transformação dos nossos clientes. Legal, legal. Eu vou aproveitar então, retomar aqui na questão de dados e aproveitar um pouco da fala do Luiz, assim, realmente está vindo esse monte de coisa, o Banco Central
mesmo com todas as dificuldades de falta de servidores, etc., não está parando os cronogramas, por mais que algumas vezes está adiando e faz parte. Então tem muita coisa para vir, muita infraestrutura sendo criada, essa quantidade de dados está ficando muito maior. A minha dúvida está um pouco assim, como é que a gente processa? Porque por mais que a gente fale de hiperpersonalização, etc., na prática eu consigo ver ainda algumas movimentações, mas no dia a dia eu acho que eu ainda não senti tanta hiperpersonalização como a gente vê as possibilidades quando você vê uma IA generativa na mão e etc. Como é que vocês veem essa coisa acontecendo para o futuro? Que momento que vocês acham que isso pode aparecer? Queria ver um pouco da opinião de vocês. Assim. Bom, vou eu então. A minha visão é que é uma crescente, assim, né? A gente ainda não tem, realmente, como tu comentou, tantos casos de uso que sejam aplicações práticas de por exemplo, uma experiência de banking hiper-personalizada rodando na palma da mão do cliente. Não é nesse nível que a gente chegou, assim, mas acho que o nosso papel como lideranças na indústria também é estar olhando um pouco à frente ao que pode chegar. Imagino que a gente vai, não sei quanto nem quando, né, a gente vai chegar exatamente nesse estágio, o fato é que caminha para lá. E aí isso a gente vê também de movimentos que aconteceram em outras indústrias, né? Assim, acho que a indústria financeira ela é muito afetada pelo varejo. Quando a gente olha para a telecom, tem tendências que às vezes ocorrem nessas indústrias e depois vêm para os serviços financeiros, né? Então a gente conseguir dar uma experiência de compra o mais personalizada possível, fora do buzzword da hiperpersonalização, é uma tendência que é fato e isso tem coisas já acontecendo, assim. Agora, a gente também tem que ter o pé no chão para ver quais das tendências que são as mais fortes, né? E aí, para isso, a gente conta com os parceiros, assim, também, que estão sempre antenados aí com várias empresas. Né? E a gente pode ver pela seguinte ótica, né? O quanto mais quer aderir à inteligência nos seus negócios, decorre do quanto a gente tem de dados possíveis para ser utilizados. Se a gente pegar, e tem vários estudos que comprovam isso, a quantidade de dados que era gerado no que é chamada data sphere, né? A soma de todos os dados que a gente tem na internet, ali do início dos anos 2010, 2011 até 2017, esse mesmo volume, a partir de 2025, vai ser o que a gente vai gerar por ano. Nossa. Então, assim, conforme a gente tem uma crescente desses volumes de dados, cada vez mais dados, e cada vez a gente tem mais maturidade dentro das empresas de como utilizar isso, uma cultura data-driven, uma cultura orientada a como utilizar dados na sua prática diária, aí vai começar a evoluir nesses pontos, como o Thiago disse. Como ecossistema, eu sinto que a gente está começando agora a sair do engatinhar para caminhar dentro das possibilidades. Mas é um processo crescente, né? E é justamente nisso que a gente procura ajudar esse trabalho de orientar e construir junto. Porque está todo mundo descobrindo junto. O mundo está descobrindo a melhor forma de usar essas capacidades. E o fato de fazer boas perguntas de negócio para os dados é muito importante. Exatamente. Às vezes eu brinco com o pessoal do meu time de a gente não usa o dado porque não tem ou não tem porque não usa. Se a gente nunca fez a pergunta, nunca veio a resposta, é natural, assim. Então, Justo. esse despertar também da indústria para, não sei se é hiperpersonalização, mas prover uma experiência de consumo o mais personalizada possível, faz com que toda a base venha também se desenvolvendo junto, né? Se você não faz a análise correta, não adianta, né? Você não vai estar personalizando, né, a experiência do usuário. Eu fiz umas pesquisas recentes, assim, muito voltada para os PFMs da vida, etc., e todos os que utilizavam AI generativa, eles já estavam muito relacionados a incumbentes, etc. Ainda não tinha um player grande fazendo. Imagino que sejam por questões, enfim, para fazer com segurança do jeito certo, tem alguns desafios. E eu sei que a gente está chegando assim aqui ao final, o papo é super rápido, uma pílula aqui. Eu queria aproveitar esse finalzinho para perguntar para vocês o seguinte: o que vocês veem como futuro, assim, quando vocês olham para 10 anos, algo assim? Eu sei que é difícil imaginar 10 anos, porque quando o Campos Neto fala de super apps, às vezes é até difícil imaginar tudo que ele fala nos comentários, mas olhando para a indústria financeira, assim, para daqui 5, 10 anos, a gente já falou algumas coisas, mas tem alguma outra tese que está na cabeça de vocês? O que vocês imaginam acontecendo, talvez fora do radar da grande maioria das pessoas, assim? A minha percepção, né, e até vai se casar bem com o que o Luiz falou aqui sobre o Real Digital, né,
é a gente caminhando cada vez mais por uma indústria em que não há fronteiras para as transações. Cada vez mais aberta, cada vez mais integrada. O Open Finance começou isso, o Real Digital, né, o Drex, vai acelerar isso. Mas a gente está cada vez caminhando mais para esse contexto de sem fronteiras, ultra personalizados, né, o customer centric pegando forte, em que as instituições financeiras estão a cada dia mais flexíveis, mais voltadas para o que é o conceito de startup, o conceito de fintech, e dessa forma se conectando nessa ideia de não ter limites, de fato. Essa é a minha percepção. Legal. Eu olho com a questão da tokenização, né? Para mim, o próprio Campus Net você citou, ele fala da tokenização da economia, acho que esse é o futuro, né? Você ter a moeda tokenizada, você ter os ativos tokenizados, isso abre um mar de oportunidades. Até falei sobre isso hoje no painel. As unidades de negócio das instituições dos bancos, enfim, mercado como um todo, ele vai trabalhar muito nos próximos anos. Eu brinco que fazemos parte de uma geração privilegiada de estar participando disso. A gente está construindo esse futuro tokenizado. Então é um privilégio estar participando dessa fase e para mim esse é o futuro, assim, é criar dados a partir da tokenização, experiências. Mais que produtos e serviços, são experiências. O usuário está cada vez mais exigente, né? Tem mais acesso à informação. E tem que estar mesmo. E isso vai ser a diferença lá na frente. Legal. E nessa linha, acho que todo mundo que é visto como intermediário, como um mero intermediário na cadeia de valor, vai ter que reposicionar a sua proposta de valor ali para que efetivamente tenha valor agregado na oferta, porque a descentralização vai estar cada vez mais forte. E eu adicionaria um ponto que às vezes a gente escuta falar do embedded finance, né? Que é as finanças estarem cada vez mais embarcadas na jornada fim do consumidor. Então, se eu quero fazer uma transação, eu quero fazer um pagamento, ela é para pagar por um bem, por uma viagem, por um serviço, enfim, e as finanças estarem cada vez mais embarcadas na jornada, né? Talvez esse seja o resultado dessas tendências que a gente estava falando em termos de tecnologia, de descentralização, do uso de dados. Acho que é um pouquinho por aí também. Excelente. Pessoal, infelizmente o tempo é curtíssimo. Eu tirei essa galera da sobremesa lá do meio do almoço, então agradecido demais pela participação aqui. Obrigado mesmo pela participação, valeu pessoal. E quem acompanhou, compartilha esse episódio aí, foi excelente. Eu sei que vocês curtiram também, pode mandar no grupo do trabalho, no WhatsApp, enfim, compartilhem aí. Obrigado por acompanhar.